Olá a todos, o meu nome é Sandra Coelhoso, sejam bem-vindos à última aula de História e Geografia de Portugal. E hoje a aula será para sintetizar todos os conteúdos que foram dados ao longo destas semanas, mas também para apresentar alguns dos trabalhos realizados por vocês. Vamos então começar primeiro por uma frase que normalmente eu mostro aos meus alunos no início do ano letivo. Desta vez irei-vos mostrar no final do ano letivo. Então, a frase de Heródoto, que é o conhecido como o pai da história, e a frase refere então pensar o passado para compreender o presente e utilizar o futuro. Isto não é mais que a função da história. Okay? A história é algo muito importante para o avanço da nossa humanidade e para que não se cometam os erros do passado. Aliás, como diz Heródoto, pensar no passado, isto é, nós temos que analisar os factos à luz do tempo, à luz das condicionantes económicas, sociais e políticas ocorridas no passado, tentar compreendê-las no presente, sempre à luz do passado e, como é óbvio, evitar ao máximo que erros que tenham sido cometidos no passado não se repitam no futuro. Isto quer dizer que a história não é só decorar datas, não é só decorar acontecimentos, é muito mais que isso. Quando nós estudamos história, temos como objetivo capacitar os nossos alunos de, por exemplo, competências ligadas à análise e à compreensão. Mais que isso, é importante que os nossos alunos tenham espírito crítico, consigam analisar todos os acontecimentos numa altura, num determinado tempo, consoante as suas condicionantes e tentar compreendê-los a essa luz. Por isso, o papel da história, como podem ver na imagem, é analisar e compreender factos, é promover o pensamento crítico e uma aprendizagem de valores humanos. Por isso, a história acaba por ser muito importante para a nossa evolução e também para a evolução de toda a humanidade. Vamos começar com a nossa aula de sistematização e vamos iniciar, não sei se estão recordados, a primeira aula que demos estava relacionada com a expansão marítima. Não sei se estás recordado dos primeiros acontecimentos. Lembra-te que, inicialmente, em Portugal, no século XIV, Portugal estava então a atravessar uma crise económica e uma crise também política. Havia falta de cereais, tínhamos falta de prata e tínhamos uma dinastia muito recente, um reinado muito recente. Todos os portugueses estavam interessados para a expansão. O clero tinha como objetivo espalhar a fé cristã e converter os povos. No caso da nobreza, queria então obter mais cargos, mais terras e mais privilégios. A burguesia, a função dela está associada ao comércio, daí a burguesia pretendia obter mais mercados, mais produtos e mais riquezas. Por último, o povo, o grupo social que pretendia, como é óbvio, melhorar as suas condições de vida. Temos todos os grupos sociais interessados para avançar para a expansão. Falta saber, então, quais eram as condições. Se recordas, nós também tínhamos condições para avançar com a expansão marítima. Tínhamos condições geográficas, a nossa localização e a nossa extensa costa marítima. Tínhamos condições políticas, havia um interesse da parte do rei D. João I em avançar para a expansão. Tínhamos condições sociais, como podem ver atrás, todos os grupos sociais tinham interesse para avançar com a expansão e também tínhamos condições técnicas e condições científicas. São recordados o contato que nós tivemos com diversos povos, desde os muçulmanos, acabaram por nos permitir conhecimento de diversos instrumentos náuticos, como, por exemplo, o astrolábio. Este exercício nós já o fizemos aqui na aula. Vamos tentar a ver se ainda te recordas das principais etapas durante a expansão marítima. Eu vou-te dar só um bocadinho de tempo para que te situes relativamente à matéria. Não te esqueças, estamos a tentar recuperar a matéria do 5º ano relativamente à expansão e vamos começar com o primeiro período. O primeiro período é então é conhecido como o período henriquino, que estava entregue ao infante Dom Henrique, e dá-se início em 1415. Ainda te recordas
qual foi o território que Dom João I tentou conquistar? Tentou não, e conseguiu conquistar logo em 1415. Exatamente, certamente. Recordas, foi então Ceuta. Não sei se estás recordado, foi um sucesso militar, nós conseguimos conquistar Ceuta, no entanto acabou por ser um fracasso a nível económico porque os muçulmanos desviaram as rotas comerciais. No entanto, Dom João I não desistiu e vamos prosseguir com as descobertas. Temos então 1419 a Madeira, 1427 a descoberta dos Açores, depois temos a passagem de um cabo em 1434, Cabo do Beijador, por Gilianes, e até 1460, ano da morte do infante Dom Henrique, tivemos então a exploração da costa africana até à Serra Leoa. Vamos avançar para o segundo período. Tenta-te recordar qual foi o segundo período da nossa expansão marítima. É o espaço que falta logo no título da grelha. Tenta identificar. Quem é que veio a seguir ao infante Dom Henrique? Foi então Dom Afonso V. 1458, conquista de Alcácer Seguer. E temos também a entrega a um mercador, a um rico mercador. Ele vai celebrar então um contrato em que ele fica responsável pela exploração da costa africana. Ainda te recordas qual o nome desse rico mercador? Era então Fernão Gomes. Terceiro período, período de Dom João II. Dom João II, não sei se recordas, tinha o sonho de conseguir fazer o caminho marítimo para a Índia. 1488 ele consegue então a passagem do Cabo das Tormentas, um dos momentos mais importantes para a época da expansão marítima. Foi então Bartolomeu Dias que transpôs o Cabo das Tormentas, que mais tarde até acaba por ser denominado de Cabo da Boa Esperança, pela esperança de chegar à Índia. E depois nós temos um conflito após a viagem de Colombo, não sei se está recordado, há aqui um conflito entre Portugal e Castela. Esse conflito, eu dei a resposta. Esse conflito é realizado pelo Tratado de Tordesilhas e a resposta era exatamente Castela. 1494, Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Castela. Esta foi com ajuda. Vamos ao último período, período de Dom Manuel I. É então o rei que consegue chegar com Vasco da Gama, ele vai conseguir descobrir o caminho marítimo para a Índia. Recordas-te o ano em que Vasco da Gama consegue atingir o caminho marítimo para a Índia? É exatamente em 1498. E depois Pedro Alves Cabral, que é chamado para ajudar na Índia e acaba por chegar ao Brasil em 1500. Com isto, Portugal criou um vasto império, o grande império português, e tivemos então várias zonas que pertenciam a esse império. Temos zonas na África, temos zonas na Ásia e também na América. Vamos começar pelas Ilhas Atlânticas. Como é que foi feito então o seu povoamento nas Ilhas Atlânticas? Como podes ver, se estás recordado, inicialmente o infante Dom Henrique carregou-se de povoar os arquipélagos da Madeira e dos Açores e acabou por dividi-las em capitanias que foram entregues a capitães donatários, que tinham então como responsabilidade administrar o território e também povoar esse mesmo território. Depois, se estás recordado, falamos da África. O nosso interesse com a costa africana estava essencialmente ligado ao comércio, apesar de termos contacto também com os povos africanos. Para isso, criaram-se então as feitorias, que eram fortalezas, eram um género de armazéns, onde se mantinha, onde se podia proceder à troca de produtos. De seguida, temos o Oriente. O Oriente, não sei se estão recordados, não foi fácil a adaptação dos portugueses ao Oriente, isto porque, contrariamente às restantes zonas, a zona do Oriente tínhamos civilizações bastante avançadas e acabam também, a presença dos muçulmanos acaba por, de alguma forma, não ajudar a permanência dos portugueses. Para isso, para tentar controlar a situação no Oriente, Dom Manuel I irá nomear governadores, serão criadas, então, fortalezas e também serão procedidas algumas conquistas. Por último, o último território, então, o Brasil. Inicialmente, à semelhança do arquipélago da Madeira e dos Açores, foi dividido em capitanias
e mais tarde, com os ataques de países estrangeiros e também com as rivalidades entre os vários capitães donatários, acaba por ser entregue, ou acaba por ser nomeado um governador-geral. O contato com esses povos vai permitir vamos ter novos produtos, e produtos são oriundos da costa africana, da Ásia e também da América. Irá permitir também o conhecimento de novos animais, novas palavras e novas plantas, e a este processo de aculturação, isto é, a mistura que ocorreu entre os diversos povos e as diversas culturas, temos então dois conceitos que são importantes: aculturação e mistificação. E agora aqui, vamos voltar ao porquê da história. Quando nós falamos em descobrimentos, ou quando as nossas crianças em casa acabam por falar em descobrimentos, nós podemos aceitar esta palavra descobrimentos porque estes povos não se conheciam. Okay? O descobrir de novas culturas, de novos povos, fazem parte da expansão marítima. É verdade, os territórios europeus expandiram os europeus expandiram os seus territórios, e essa expansão permitiu o contacto entre os diversos povos, entre as diversas culturas. Daí também utilizarmos a palavra descobrir, porque eles não se conheciam. Elas existiam, é verdade, essas culturas em África, essas culturas na América e na Europa não se conheciam, já todas elas existiam, e é graças à expansão marítima que vamos ter aqui o conhecimento e que vamos enriquecer imenso toda a gênese cultural destes territórios. Vamos então avançar para o desenvolvimento da cultura, e aqui está um dos grandes contributos da expansão. Não nos podemos esquecer que a expansão, e estávamos a dizer isso, também tem aspectos negativos. A subjugação de diversos povos e também a escravatura, como é óbvio, são aspectos negativos, mas temos aspectos positivos, como, por exemplo, o desenvolvimento da cultura. Foi graças ao conhecimento de novas plantas, de novos produtos, ao contato com novas realidades, que desenvolveu, por exemplo, a astronomia, a matemática, a geografia, a botânica, a zoologia e a medicina. Temos aqui um dos exemplos, Duarte Pacheco Pereira. Depois temos a literatura, com os relatos de viagens, as crónicas, as poesias, os autos e as farsas. Temos, por exemplo, Luís Vaz de Camões com os Lusíadas. E, por último, o que nós falamos muito recentemente, o estilo, a arte manuelina, que, apesar de ser uma influência do poder real, nós temos diversos elementos decorativos associados à expansão marítima. Nós, não sei se estás recordado, nós nas últimas aulas, nestas aulas, fomos sempre lançando desafios. Relativamente à expansão, foi pedido que em casa, com base numa música, escrevessem uma letra e nos enviassem então uma música com a letra da expansão. Nós recebemos imensos trabalhos, no entanto, eu vou apresentar só alguns desses trabalhos, peço desculpa não apresentar os restantes, porque não temos tempo para isso. Fica só aqui um cheirinho daquilo que nós recebemos de alguns trabalhos dos alunos. Eu vou passar então os trabalhos. Portugal estava em paz, tanto mar para navegar, por um povo valente e audaz. Contra correntes e ventos fortes, num oceano cheio de perigos, com a ajuda das estrelas, alcançaram novos destinos. Foi-se até que conquistaram. Os mouros espertos que eram mudaram a rota das específicas, obrigando os portugueses a andar. Morreu o infante, mas a expansão continuou. E Bartolomeu Dias, um velho cabo rodou. Era tormentoso, de boa esperança ficou, pela vontade del rei que assim o nomeou. Também eu estou orgulhoso do meu país. Algo me diz que a tormenta passará. A estes dos descobrimentos europeus
Mais uma vez, obrigada pelo envio de todos os trabalhos. Realmente foi muito interessante ver a vossa criatividade e tenho pena que não os possa mostrar a todos. Vamos então avançar. E após a expansão marítima, nós abordamos a União Ibérica à restauração da independência. Foi um tema mais recente, certamente ainda estás recordado. Nós tínhamos então problemas com a sucessão. Dom Sebastião desaparece em Alcácer Quibir e não deixa descendentes. Quem irá ficar como rei será então o seu tio-avô, que acaba também por morrer e não deixar descendentes. Com isto, inicia-se a crise de sucessão, surgem 3 candidatos ao trono. Vamos ter então Dom António Prodocrato, temos Dom Filipe II, rei de Espanha, e a Dona Catarina de Bragança. Quem acaba por ser aclamado, peço que eu avancei, quem acaba por ser aclamado como rei de Portugal nas cortes de Tomar é Filipe II, rei de Espanha. Não sei se estás recordado, Dom António era apoiado pelo povo, mas Filipe II era apoiado pela nobreza e a burguesia. A Dona Catarina acabou por não reunir apoios suficientes e afasta-se da sucessão ao trono. Dom Filipe II, nas cortes de Tomar, é nomeado então como é aclamado Dom Filipe I, rei de Portugal, e faz então uma série de promessas aos portugueses. Se estás recordado, vamos ter o período da União Ibérica entre Filipe I, Filipe II e Filipe III, isto é de 1580 a 1640, e Dom Filipe I, penso que Filipe I, nas Cortes de Tomar, faz então promessas aos portugueses, dizendo, por exemplo, que irá respeitar a cultura portuguesa, irá respeitar também a língua oficial portuguesa nos documentos, irá permitir que os cargos sejam ocupados por portugueses. No entanto, isso acaba por não acontecer e, como nós sabemos, vai conduzir ao descontentamento parte dos portugueses. Os territórios coloniais portugueses são atacados pelos inimigos de Espanha, se estão recordados, holandeses, franceses e ingleses. Com a guerra, acabam por criar elevados impostos para Portugal. Ocorre um agravamento das condições dos portugueses. Portugal vem-se envolvido nestes conflitos e a nobreza, o clero e a burguesia não tinham recebido os tais cargos e as tais riquezas que eram esperadas. Com isto, vamos ter levantamento populares, como por exemplo a revolta do Manuelinho em Évora, que irá conduzir finalmente ao 1 de dezembro de 1640, com a organização da conspiração pelos conjurados. Certamente também estás recordado. Vamos fazer um exercício, só para testar se ainda te lembras desta matéria. Temos as várias expressões e teremos então que completar as expressões, temos que completar o texto com as expressões. Vamos começar aproveitando as revoltas internas em Espanha. Um grupo já estás recordado quem é que organizou, nobres, decidiam avançar e organizar um golpe de Estado para colocar no trono Dom João Duque de Bragança. No dia 1 de dezembro se estás recordado da data, de 1640, e vão invadir o Paço da Ribeira, vão prender o representante do rei de Espanha, que era a duquesa de Mantua, e mataram o secretário de Estado Miguel de Vasconcelos. Dom João é aclamado rei de Portugal, dando início então à dinastia de Bragança. E aqui terminamos a matéria de 5º ano. Okay? Nós iniciamos com a expansão e ficamos com a crise dinástica e o fim da União Ibérica com a dinastia de Bragança. Vamos agora avançar para o 6º ano e, não sei se estás recordado, nós começamos o 6º ano a falar do Estado Novo, das características e dos pilares do Estado Novo. Como podes ver na imagem, temos então aqui algumas das características ditatoriais do Estado Novo. Tínhamos a censura prévia, tínhamos a polícia política, denominada a PIDE, tínhamos apenas um partido localizado, que era a União Nacional, ocorria uma sobreposição do poder executivo aos poderes legislativo e judicial, tínhamos ainda a perseguição, a prisão e a tortura dos seus opositores e havia organizações de apoio ao regime, como por exemplo a Legião Portuguesa e a Mocidade Portuguesa.
Ainda durante o período de Estado Novo, não sei se está recordado, Salazar recusava-se a dar a independência aos territórios coloniais e dá-se início então à guerra colonial. Isto é, ele recusa a independência das colónias portuguesas. Em 1961, a União Indiana ocupa Goa da Mão Indio, ocorre também o início da guerra em Angola. 1963 dá-se início à guerra em Guiné-Bissau e 1964 o início da guerra em Moçambique. A guerra colonial, que é um dos fatores que irá conduzir mais tarde, em 1974, ao 25 de Abril, se está recordado, foi então organizado pelo movimento das Forças Armadas e que conseguiram derrubar o regime. Com o derrubo do regime, tivemos então a independência das colónias. Temos aqui mais uma vez o quadro com os novos países africanos que surgem após o 25 de Abril, a Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e também Angola e todos a criação então destes novos 5 países com o 25 de Abril. Se temos início a um novo regime, como é óbvio, vamos ter que elaborar também uma nova Constituição. Quem organizou, quem teve essa função foi a Assembleia Constituinte, que tinha a função de redigir a Constituição, porque aí estão então os direitos e os deveres dos cidadãos, e essa Constituição foi aprovada em 1976. Por último, a última parte da matéria foi então a integração de Portugal na CEE, que ocorre então em 1986, quando Portugal entra na CEE, faz parte de um membro da CEE. Última questão, que nós temos aqui uns trabalhos para apresentar, que fazem parte do 6º ano. A nível dos trabalhos do 6º ano foram lançados alguns desafios, um deles estava relacionado com a imigração e com os portugueses pelo mundo. O primeiro trabalho está relacionado então com a Suíça. Eu vou só pondo para vocês irem vendo o trabalho. Vou avançar um bocadinho. Ele vai falando de algumas características da Suíça. Aliás, este trabalho está relacionado porque os tios e os primos deste aluno vivem então na Suíça e ela vai apresentar algumas características da zona onde vivem os primos, da Suíça, onde é que se localiza, dá exemplo de algumas cidades importantes na Suíça, também a cultura, por exemplo, os prémios Nobel, algumas tradições literárias e alguns locais também de atração e gastronomia. Depois recebemos ainda outro trabalho, e aqui Portugueses pelo Mundo, aqui este aluno falou então da França e ele primeiro inicia fazendo algumas comparações entre Portugal e França, de algumas informações gerais, a nível de território, demografia, política, religião, e depois termina com algo que é uma entrevista ao pai sobre a época em que o pai viveu em França. Ele diz que vivia em França ao longo de cerca de 30 anos e depois todo o que é que ele gostou, qual era o sítio preferido em Paris, quais as principais recordações, se sente saudades de França e como foi para ele viver em 2 países distintos. Só para apresentar. Mais uma vez, nós recebemos mais trabalhos, no entanto, só consegui trazer estes 2, mas agradeço de qualquer forma todos os trabalhos que fomos recebendo. Para terminar a aula 2, já que hoje a aula é dedicada a uma síntese da história, onde é que podemos encontrar os documentos históricos? Nós falamos aqui de história, nós falamos de alguns conteúdos da história, mas como é que é possível entrar em contacto com esses documentos? Vamos ver um vídeo que fala então em Portugal, onde é que vocês podem visitar e tomar conhecimento dos documentos que estão associados à história. Silvestre Lacerda, muitos terão sido os portugueses que já passaram aqui nesta Alameda, em frente do edifício da Torre do Tombo, sem, evidentemente, terem entrado. Mas podem entrar.
A única condição é terem mais de 18 anos. Qualquer cidadão português ou estrangeiro com mais de 18 anos só precisa de fazer a sua identificação. De resto, tem acesso aos documentos que estão neste momento disponíveis na Torre do Tombo. 100 quilómetros de documentos. Isto é um número, enfim, é tão espantoso. É uma parte importante de uma estrada daqui a Leiria. E, portanto, imaginando uma estante que tem aquilo que são os nossos documentos desde o século IX até à atualidade. Incrível. Silvestre Lacerda, estamos na presença de uma das 6 casas forte que existem aqui na Torre do Tombo, em Lisboa, e só para termos uma percepção, enfim, da fortaleza, porque é disso que se trata, destas casas forte, vou-lhe pedir que abra. Que é preciso ter capacidade para poder abrir. Primeiro tem que marcar um código. E depois movimentar. Bem. Para que se consiga perceber a dimensão destas portas, que são portas corta-fogo. Portanto, ou seja, garantem-nos que, de alguma maneira, os documentos que estão guardados ficam devidamente preservados. A nossa memória está bem acautelada. Fisicamente está bem acautelado, mas para além da cautela, para além de nós conservarmos os documentos, um dos aspectos também do nosso trabalho é a sua difusão. É a possibilidade que nós temos de transmitir aos outros aquilo que guardamos. Fazemos isso de diversas formas, inicialmente a partir do microfilme. Temos cerca de 10.000 bobinas de microfilme que neste momento estamos a digitalizar. Temos capturados 20 milhões de imagens que existem no nosso data center. Estamos a falar de um processo específico de preservação digital com cerca de 220 terabytes de informação. Nós temos tido um trabalho de recuperação desses documentos, de conservação, mesmo de algum restauro. Mas, para além disso, para se ter acesso a esses documentos, é necessário enquadrá-los numa base de dados que permita que a pesquisa possa ser realizada. Se as pessoas forem ao site da Torre do Tombo, acedem a uma série muito relevante de documentos muito relevantes que aqui se guardam e que estão disponibilizados na internet. Tombo, o que é que significa? Ainda hoje é uma expressão usada no Brasil, eles continuam a dizer tombar, que tem o sinónimo de registar. Então, o que era a Torre do Tombo? Era a torre do Castelo de São Jorge, onde se guardavam os registros da propriedade régia. Há documentos que fazem parte da história da humanidade, não é da história de Portugal, é da história da humanidade e, portanto, estão classificados pela Unesco como património mundial. Diríamos que património mundial, embora a designação... Eu vou parar o vídeo. Aliás, o vídeo original tem 19 minutos. Vocês podem consultar o vídeo na RTP Ensina e poder ver o vídeo. Queria finalizar com um agradecimento a todos vocês que estão em casa e a todas aquelas pessoas. Espero que tenham gostado desta viagem e até à próxima. Obrigada.